de praça. Eu sou a Ana. Eu sou a Amarela. Vai, continua. Eu sou a Amarela Luísa. Eu sou a Amanda. Eu sou a Helena. E eu sou a Micaela. Hoje a gente vai falar sobre o DNA mitocondrial materno. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o assunto, a gente vai deixar aqui na descrição algumas fontes e significado de algumas palavras bem difíceis que a gente conseguiu achar. Então, para a gente começar, a gente vai resumir que o DNA mitocondrial materno é um composto orgânico presente nas mitocôndrias, que é passado predominantemente por linhagem matrilinear, ou seja, de mãe para filho. E na grande maioria dos organismos celulares, mas para entender melhor sobre isso, eu vou passar a palavra para a Micaela. Vamos detalhar mais sobre a descoberta das mitocôndrias, que é a teoria endossimbiótica da Lee Margulis e a hipótese Gaia, que foi a descoberta das mitocôndrias de Richard Altman em 1890, que foi um patologista e histologista alemão, que desenvolveu um método de fixação de tecidos que permitia a visualização de estruturas intracelulares ao microscópio, e ele também observou filamentos em células e os denominou bioblastos. E tem o Calvenda. Em 1899, 9 anos depois após Altman, Calvenda, também alemão, usou um corante diferente e descobriu que os bioplastos podiam ter duas formas, filamentos trançados ou grânulos. Ele criou o termo mitocôndria, combinando mitos, no caso filamento, e côndrios ou grânulo. Também que você comentou sobre isso, acho interessante falar sobre a teoria endossimbiótica, que em 1967, a bióloga estadunidense trouxe de volta a ideia que a mitocôndria e o cloroplasto eram, na verdade, bactérias livres que foram englobadas por células eucariontes. Com o tempo, essa relação evoluiu para um mutualismo, onde ambos se beneficiam. Ela publicou suas ideias em um artigo em 1967 e, curiosamente, o trabalho foi rejeitado por 15 revistas antes de ser aceito por um jornal. Sim, e na teoria do endossimbiótica, Margulis argumentou que as mitocôndrias e os cloroplastos têm seu próprio DNA e estruturas semelhantes às bactérias. São descendentes de organismos procarióticos que se tornam... Sim, e na teoria endossimbiótica, Margulis argumentou que as mitocôndrias e os cloroplastos têm seu próprio DNA e estruturas semelhantes às bactérias. São descendentes de organismos procarióticos que se tornaram parte de células eucarióticas, em um processo de simbiose. Embora sua teoria tenha enfrentado resistência inicial, evidências experimentais acumuladas nos anos seguintes confirmaram suas ideias, solidificando a teoria endossimbiótica como um marco na biologia evolutiva. E outra coisa que ocorreu foi a hipótese de Gaia, que James e Leon Margulis fizeram. Quando Margulis colaborou com o biofísico James na formulação da hipótese de Gaia, que postula que a Terra funciona como um sistema autorregrado, semelhante ao organismo, segundo a hipótese, os processos biológicos eles interagem com os sistemas físicos e químicos do planeta para manter as condições habitáveis. E daí que veio os padrões fractais, que quando o James e a Leon sugeriram que os padrões observados na biologia, desde células e tecidos até ecossistemas e biomas, seguem uma estrutura fractal. Em outras palavras, os princípios da biologia da simbiose são observáveis em diferentes escalas, repetindo uma autossimilaridade em múltiplos níveis organizacionais. E também foi aí que eles tiveram os impactos reconhecidos. Um dos desafios e críticas que foram referidos a eles foi o trabalho de Margulis, especialmente sua teoria endossimbiótica. Enfrentou forte resistência e críticas iniciais, muitas vezes devido ao preconceito de gênero e à resistência a novas ideias. E teve até um revisor que sugeriu que ela desistisse da academia. Mas apesar das dificuldades, Margulis deixou um legado duradouro na biologia evolutiva e na compreensão das interações simbióticas. Seu trabalho influenciou profundamente a forma como entendemos a origem das organelas celulares e a complexidade da vida na Terra. E assim, a descoberta das mitocôndrias, a teoria endossimbiótica e a hipótese Gaia revelaram uma visão integrada e evolutiva da vida, onde a cooperação e a simbiose desempenham papéis cruciais no desenvolvimento dos seres vivos e dos sistemas planetários.
Agora que falamos sobre a origem, acho interessante comentarmos sobre o que ele faz, porque é um assunto que eu nunca entendi direito. Para isso, vamos falar sobre o desenvolvimento celular, que quando eu estava pesquisando sobre isso, vi que nos livros de genética e biologia molecular, que o DNA mitocondrial está localizado nas mitocôndrias, organelas responsáveis por produção de energia celular. Cada célula contém várias mitocôndrias, cada uma com múltiplas cópias de DNA mitocondrial, refletindo a alta demanda de energia para processos celulares e desenvolvimento. E também tem a herança materna, que no caso o DNA mitocondrial é herdado exclusivamente da mãe, transmitido através do óvulo durante a fertilização. Isso significa que todos os filhos de uma mesma mãe terão o mesmo DNA mitocondrial, diferente do DNA nuclear, que é herdado de ambos os pais. E tem a função e produção de energia, que codifica genes essenciais para a função das mitocôndrias e a produção de ATP. A principal fonte de energia da célula são as proteínas da célula. Essas proteínas são cruciais para processos celulares, como contração muscular, atividade neural e manutenção celular. Já nas aplicações do DNA mitocondrial é utilizado em estudos de evolução, medicina forense e diagnóstico de doenças mitocondriais. Pesquisadores estudam essas características para entender melhor a herança genética e identificar indivíduos em investigações criminais e análises evolutivas. Sem contar com as doenças e diagnóstico deles, que as alterações do DNA mitocondrial podem levar a doenças mitocondriais, que frequentemente afetam tecidos com alta demanda de energia, como cérebro e músculo. O estudo do DNA mitocondrial ajuda a diagnosticar essas condições e a compreender seus padrões de herança. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em relação à característica dele, eu lembro um pouco sobre a herança e da estrutura do DNA mitocondrial, pois eu li esses dias num site sobre o livro de biologia molecular da célula que o DNA mitocondrial é dado apenas da mãe, né? Através do óvulo, que a estrutura dele é circular, em contraste com o DNA nuclear, que é linear. Cada célula contém várias mitocôndrias e cada mitocôndria possui várias cópias do DNA mitocondrial, permitindo uma alta disponibilidade de material genético mitocondrial, é isso, né? Sim, inclusive eu vou falar um pouco sobre o tamanho e o genoma das mitocôndrias. O DNA mitocondrial humano tem cerca de 16.500 pares de bases e codifica 37 genes. Desses são 13 para proteínas, que ajudam na respiração celular, e 24 são para RNAs, necessários para fazer proteínas mitocondriais. Esse genoma menor mostra como as mitocôndrias evoluíram ao longo do tempo. Sem contar na organização e nas proteínas dele, o que é fantástico, pois o DNA mitocondrial materno não é associado a estonas. E só para lembrar uma coisa, é que as estonas são proteínas responsáveis por interagir com o DNA, de modo a dispor da organização da dupla fita, nos 3 níveis de condensação, de modo favorável à célula, bem como também batem junto a modulação da expressão genética. Eis que, por exemplo, a gente falava bonita, né? No caso dos nucleossomos, o primeiro nível de condensação do DNA de certas histonas compõe a conta da estrutura de colar de contas, pois sejamos sinceros, gente, que nome difícil. E ao contrário do DNA nuclear, ele é organizado de forma mais simples. Isso se deve à sua evolução, onde muitas funções foram transferidas para o núcleo da célula. Essa simplicidade ajuda a sua replicação e expressão dentro das mitocôndrias. E sobre a mutabilidade e doenças dele, o DNA mitocondrial é mais suscetível a mutações devido à exposição a espécies relativas de oxigênio durante a respiração celular. Essas mutações podem causar doenças mitocondriais como miopatias e neuropatias, afetando a função celular e a saúde de diversos tecidos e órgãos. E a pesquisa forense e a ancestralidade dele é devido à sua herança materna e à alta taxa de mutação. O DNA mitocondrial é útil para pesquisas forenses, estudos de ancestralidade. Ele ajuda a rastrear linhagens maternas, investigar relações entre indivíduos ou populações, fornecendo informações sobre origens e parentescos históricos. Mas, gente, mudando totalmente de assunto, bora falar sobre o sequenciamento genético do DNA mitocondrial materno? Vamos, eu acho esse assunto muito interessante. Bora falar sobre os objetivos e métodos primeiro. Então, eu vou começar falando sobre o sequenciamento do DNA mitocondrial, que é usado para descobrir a sequência exata dos nucleotídeos e identificar mutações e variações genéticas.
Isso pode ser feito usando métodos como sequenciamento de Sanger ou tecnologias mais modernas de sequenciamento de nova geração, nossa, ficou tudo cortado, conhecido como NGS. E os métodos modernos disso é que o NGS permite sequenciar rapidamente de uma forma que abrange o DNA mitocondrial, identificando variantes com maior precisão e maior quantidade do que os métodos tradicionais, né? Mas para entender melhor isso, sobre as aplicações clínicas e as pesquisas, eu vou passar para a Mari, já que ela é estudiosa pra caramba. Então, para começar isso, o diagnóstico de doenças, pois sequenciar o DNA mitocondrial é crucial para diagnosticar e entender doenças mitocondriais, ajudando a identificar mutações específicas associadas a condições clínicas. Inclusive, o sequenciamento do DNA mitocondrial também é utilizado em estudos de genealogia e ancestralidade para rastrear linhagens maternas e explorar a evolução humana. E para fazer um diagnóstico de doença, a gente precisa primeiro fazer uma análise de dados e depois fazer uma interpretação. Depois do sequenciamento, claro. Os dados são analisados para identificar mutações e avaliar a sua significância clínica. Isso inclui comparar as sequências obtidas com um banco de dados de referência para entender as variantes encontradas. Algo muito importante sobre os avanços tecnológicos que se tem tido, pois as tecnologias de sequenciamento têm melhorado a evidência e a previsão do sequenciamento do DNA mitocondrial, permitindo a detecção de mutações raras e a análise detalhada de variantes genéticas. O que gera impacto na medicina personalizada, pois os tratamentos prognóstico, o conhecimento sobre as mutações do DNA mitocondrial podem influenciar estratégias de tratamento e prognóstico para doenças mitocondriais, oferecendo abordagens mais personalizadas com base no perfil genético individual. Tá, e sim, esses são os conceitos fundamentais para a gente entender como as mutações do DNA mitocondrial afetam a saúde e a herança genética. Além disso, de como o sequenciamento genético pode ser usado para diagnosticar e tratar as condições associadas ao DNA mitocondrial. Já que a gente começou a falar sobre as doenças, é interessante a gente falar sobre as anormalidades dele, que, na verdade, qualquer tipo de alteração ou anormalidade do DNA mitocondrial pode causar problemas de crescimento, desenvolvimento das funções do sistema do corpo, e essas mutações interrompem a capacidade da mitocôndria gerar energia para a célula de forma eficiente, que frequentemente envolve múltiplos sistemas de órgãos. Também existem doenças que eu me perdi, que afetam o metabolismo energético das mitocôndrias, mas possuem outro padrão de herança, pois estão ligados a genes nucleares. Mas felizmente as doenças de herança mitocondrial são muito raras. Mas a dificuldade de identificar essas alterações é comum. Isso acontece devido à heterogeneidade de manifestações clínicas e à ausência de um marcador padrão de herança. Tá, mas tem aquilo que pode ocorrer um desgaste no DNA, né? Sim, e o bom funcionamento das mitocôndrias é muito importante para a nossa saúde, já que elas são a principal fonte de energia das células. Mas com o tempo, as mitocôndrias acabam produzindo espécies relativas de oxigênios, que se acumulam e causam estresse oxidativo, o que pode levar a doenças relacionadas ao envelhecimento. Como as mitocôndrias têm um papel enorme nas células, a disfunção delas está associada a várias doenças. Além disso, vários distúrbios metabólicos estão associados a mutações genéticas no DNA mitocondrial ou nuclear. Essas mutações podem ser herdadas ou ocorrer aleatoriamente. Sim, e é possível observar que, embora a disfunção mitocondrial tenha sido observada ou associada a essas condições, não é necessariamente uma causa. Gente, aí eu tá. Assim que essas estratégias ensinadas a melhorar a função mitocondrial podem ou não ajudar no manejo dessas doenças. E uma das doenças são as doenças neurodegenerativas, que é a disfunção mitocondrial, que é uma grande causa de doenças, não vou repetir relacionadas à idade, como Alzheimer, a doença de Parkinson e o acúmulo de radicais livres. Com a idade, ela resulta em danos ao DNA e às proteínas. As mitocôndrias acumuladas proteínas
são defeituosas, que causam perda de produção de energia e, em última instante, a morte celular. E já se observou que as mitocôndrias se comportam de maneira totalmente diferente, no caso disfuncional, em doenças degenerativas específicas, como o Alzheimer e o Parkinson. E tem as doenças do DNA mitocondrial materno, que são causadas por mutações no DNA das mitocôndrias, o que afeta a produção de energia. E tem por hereditariedade materna e mutações espontâneas. Sim, e tem alguns exemplos como a síndrome de Melas, a síndrome de Lemmer, no qual os sintomas incluem problemas neurológicos, dificuldade de coordenação, fraqueza muscular, convulsões e perda de visão, o que frequentemente resulta em órgãos afetados. E que infelizmente não há cura, porém tem tratamento com terapias experimentais, suplementos nutricionais, a medicação e terapias de suporte. Em alguns casos são necessárias cirurgias. Bom, vamos ir para outro tópico, né? Que é muito interessante também, que é a herança matrilinear. Mas para a gente começar a explicar sobre a nossa herança do DNA mitocondrial, a gente vai ter que relembrar sobre as características dele. Então, nos eucariontes, que são seres das células que têm núcleos separados do citoplasma por uma membrana, tem uma informação contida na molécula do DNA, que é dividida entre duas organelas intercelulares, que é no caso a núclea e a mitocôndria, que não é uma divisão equânime, no caso é aquilo que não é justo ou imparcial. E entre cerca de 1000 genes que dizem respeito à função da mitocôndria, no caso, um exemplo é a grande maioria codificadora pelo DNA nuclear, e somente 37 são codificados pelo DNA mitocondrial. Mas isso não torna a mitocôndria menos importante, pois ela influencia não só aqueles aspectos ligados à respiração e à produção de energia, mas também a própria longevidade das células e dos indivíduos. As doenças causadas por mutações do DNA mitocondrial chegam a compor uma especialidade da medicina. Que, curiosamente, com pouquíssimas exceções nas espécies que se reproduzem de maneira sexuada, a herança das mitocôndrias é uniparental. Somente as mães transmitem as mitocôndrias e, consequentemente, o DNA mitocondrial para os descendentes. Parte da explicação de como ocorre a herança materna das mitocôndrias se origina no próprio processo de fertilização, que as mitocôndrias estão localizadas nas caudas dos espermatozoides. E quando os espermatozoides penetram no óvulo, sua cauda permanece no exterior dessa célula. Desse modo, muitas mitocôndrias paternas nem chegam a ter contato com o citoplasma dela. E uma curiosidade sobre isso é que antes se pensava que a eliminação das mitocôndrias paternas se decorriam de mera diluição. Mas hoje a gente sabe que as poucas mitocôndrias masculinas que logam na entrada do ovocito são ativamente destruídas por um mecanismo que somente agora estão se tornando mais claros. Ou seja, há um programa celular que bloqueia a contribuição de DNA mitocondrial paterno para o ovo. Sem contar que esse fenômeno há muito tempo tem integrado diversos geneticistas. As indagações principais eram de que maneira o DNA mitocondrial masculino era reconhecido e degradado Continua. Perdi também. De que maneira o DNA mitocondrial masculino era reconhecido e degradado? E qual a razão Para essa discriminação? O enigma foi parcialmente resolvido por Zhou e colaboradores que publicaram seus resultados em junho na revista Science, embora esses cientistas tenham usado como modelo experimental um parente bem distante dos mamíferos. É bem provável que suas conclusões sejam em breve extensíveis aos humanos. Em primeiro lugar, o grupo mostrou que as mitocôndrias paternas dos espermatozoides eram Morfologicamente. diferentes das mitocôndrias maternas, que de certo modo facilitavam seu reconhecimento. Em segundo lugar,
os pesquisadores descobriram uma enzima que degrada o DNA mitocondrial paterno e foi denominada como CPS6. E os resultados mostram que a degradação começava nas próprias mitocôndrias masculinas. Por conta do CPS6 paterno, basicamente algo no ambiente do ovo ativava o suicídio das mitocôndrias do pai, o que mostrava que a evolução investiu bastante nesse processo de eliminação. Mas por quê? Porque é uma pergunta. Tá. Bom, essa questão ainda pode ser interpretada de várias maneiras. Uma das teorias é a da maldição da mãe, que surge de uma herança unipaternal. Vem de um mecanismo de seleção que limpa o sistema. É chamada assim porque vai eliminar aos poucos os erros causados por mutação, que se acumulam no DNA mitocondrial dos machos, que poderiam ter sequências graves para toda espécie. Muitos estudos populacionais mostram que os erros naturalmente induzidos no DNA mitocondrial se manifestam mais nas características físicas masculinas do que nas femininas. Sabe-se, por exemplo, que os machos de muitas espécies têm expectativa de vida menor, além de envelhecimento celular mais acelerado que as fêmeas. Acrescente-se que os machos apresentam mais risco de adquirir doenças e de portar mais problemas de infertilidade. E sem contar que o enigma é que as mutações do DNA mitocondrial masculinos não têm o mesmo efeito quando estão presentes no DNA feminino. De todo modo, no caso, com a herança uniparental do DNA mitocondrial, os potenciais problemas contidos no genoma mitocondrial masculino são filtrados, isto é, os descendentes só recebem o DNA materno mais decorado, afinal, no fundo as mães só desejam o melhor para seus filhos. Sobre o sistema de replicação do DNA mitocondrial em animais, primeiramente é importante saber que o DNA mitocondrial tem uma estrutura diferente do DNA nuclear. Ele é circular e não está associado a estonas, as proteínas que ajudam a compactar o DNA no núcleo. Em vez disso, o DNA é encontrado em múltiplas cópias dentro de cada mitocôndria e é replicado de forma independente. Agora vamos falar sobre como essa replicação começa. O processo de replicação do DNA mitocondrial começa em várias origens de replicação dentro das mitocôndrias. Proteínas específicas se ligam a essas origens e iniciam a replicação. A principal enzima envolvida é o DNA polimerase gama, ou poly-Y, que é fundamental para a síntese do novo DNA mitocondrial. Ela trabalha em duas subunidades, uma para replicar a cadeia líder e outra para a cadeia retardada. A replicação do DNA é bidimensional, ou seja, as duas cadeias de DNA circulares são copiadas ao mesmo tempo. A polimerasa gama, junto com outras proteínas, como a helicase, que desenrola o DNA, e a primase, que faz os primers de RNA, garante que o DNA mitocondrial seja replicado de forma eficiente e precisa. Depois que a replicação é concluída, o DNA mitocondrial passa por um rigoroso controle de qualidade. As cadeias recém-replicadas são ligadas e fechadas, e o sistema de controle verifica se houve erros ou mutações durante a replicação. Erros nesse processo podem levar a mutações que, se não corrigidas, podem afetar a função das mitocôndrias e, por consequência, a saúde da célula do organismo. E, bom, é assim que o DNA mitocondrial é replicado, garantindo que as nossas células continuem a ter a energia necessária para funcionar corretamente. E, bom, esse foi mais um episódio do Pode a Praça. Obrigada por nos ter assistido até aqui. Um beijo e Tchau!